tendo parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico e do Comércio, pela aprovação destas emendas 1, 2, 5 e 12, apresentada na comissão pela rejeição das emendas 3, 4, 6, 11 e 13, de projeto de lei 543905, com o substitutivo apresentado pelo relator. Para falar como líder democratas, deputado Mendonça Filho. Presidente, enquanto o líder Mendonça se dirige à tribuna, eu gostaria de pedir apenas um minuto para fazer uma homenagem aqui a uma mulher, a uma brasileira que faleceu ontem, chama-se Maria Augusta Tibiriçá Miranda, que foi uma grande militante junto a Barbosa Lima Sobrinho na luta do petróleo nosso, na luta da indústria farmacêutica brasileira, na luta pela soberania nacional, todas as políticas de defesa da nacionalidade, e que foi militante até agora aos 98 anos de idade. Então é para nós uma honra ter convivido com Maria Augusta Tibiriçá. O Brasil perdeu, nós perdemos, a luta pela soberania nacional perdeu com o falecimento de Maria Augusta Tibiriçá. Quero aqui deixar em nome do PCdoB a nossa homenagem, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa solidariedade à família e a todos nós que militamos e trabalhamos com ela. Obrigada. Fica registrado, deputado. Deputado Mendonça Filho. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, já que eu não vi nenhum líder do governo fazer isto, eu quero ousar, como um líder de partido de oposição, prestar uma solidariedade ao ex-ministro Pepe Vargas, porque ele foi humilhado de forma absurda. Um ministro que não celebrou 100 dias no cargo de ministro de Estado, demitido com menos de 100 dias de governo. E pior do que isso, ele foi anunciado como ministro e antes de tomar posse como ministro, dando entrevista coletiva, foi interrompida a entrevista do ministro... Dos direitos humanos. ...para a área de direitos humanos, para anunciar ou ser comunicado de que o cargo que ele haveria de tomar posse como ministro, ele desconsiderasse. Ou seja, ele foi demitido pela segunda vez. Eu nunca vi isso em toda a minha vida pública. Eu acho que é um fato impressionante. O sujeito ser designado para assumir o cargo de ministro da área de direitos humanos e, no ato da concessão de uma entrevista coletiva, ser desautorizado a conceder entrevista na condição de titular da área de direitos humanos. Eu quero dizer ao líder do governo que isso é de respeito aos direitos humanos do ex-ministro Pepe Vargas. É tratar de forma degradante um parlamentar, um homem público, humilhá-lo diante do país e mostra o caráter absolutamente desastroso, sem rumo, sem direção do governo da presidente Dilma Rousseff. Aliás, a gente está falando, presidente, de terceirização. E a presidente, como eu disse ontem, terceirizou a área econômica com o ministro Levi. E ontem anunciou que terceirizou a área política com o vice-presidente Michel Temer. O PT hoje tomou conta do plenário para fazer discurso, me desculpe, de araque em defesa dos trabalhadores. Só que o PT perdeu a autoridade moral de defender os trabalhadores, porque apunhalou os trabalhadores, retirou o direito ao abono salarial, retirou a pensão integral das pensionistas brasileiras e penalizou os pobres coitados dos desempregados, que vão ter que amargar 180 dias para recorrer ao seguro-desemprego. Qual é a autoridade política, moral
que o Partido dos Trabalhadores e o governo da presidente Dilma Rousseff têm para subir à tribuna e dizer que está defendendo os trabalhadores do Brasil. Não estão defendendo, não. O que se assistiu aqui ontem, de frente do Congresso Nacional, foi um pouco de um ato saudosista. Foi o reencontro do PT, supostamente com o povo. Só que parte expressiva daqueles manifestantes eram também terceirizados. Manifestantes terceirizados aqui na esplanada dos ministérios para reaproximar o PT do povo brasileiro. Mas não tem mais jeito. O divórcio é definitivo, é longo e duradouro. A presidente não vai mais readquirir a condição de governabilidade. Ela está perdida, completamente perdida. Não sabe o rumo, a direção. Hoje manda, num dia, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. No outro, o presidente do Congresso, Renan Calheiro. No outro, o vice-presidente da República. Quem não manda, de fato, na República do Brasil, infelizmente, é a presidente Dilma Rousseff. Foi o governo que encerrou o seu reinado de forma mais rápida na história dessa República. Eu lamento muito, presidente Eduardo Cunha, que a gente possa assistir essa cena inusitada. E eu comecei o meu discurso falando da solidariedade para com o ministro Pepe Vargas. E quero concluir prestando mais uma solidariedade ao ministro Pepe Vargas, que foi literalmente humilhado. E para finalizar, eu peço apenas um minuto, eu gostaria de fazer uma pergunta. O PT hoje discursou o tempo todo contra o projeto de terceirização. Eu gostaria que o líder do Partido dos Trabalhadores, Cibá Machado, assumisse publicamente o compromisso de que a presidente Dilma, se esse projeto for aprovado hoje, vetará o projeto. Se ele não assumir esse compromisso em nome do governo, junto com o deputado Guimarães, eu vou dizer que Vossa Excelência também fez discurso. Fez discurso de Araque. Fez discurso para enganar o povo brasileiro. Porque está tudo combinado. A presidente autorizou o ministro Levi a negociar com o deputado Arthur Maia. O ministro Levi ficou negociando até altas horas da madrugada. Como é que o ministro da Fazenda negocia o projeto, o texto final do projeto de lei, numa hora e na outra hora vem o líder do PT dizer que o projeto não presta? Ou o ministro da Fazenda está falando o que não deve em nome da presidente da República, ou os líderes do governo estão mentindo para a sociedade brasileira. Esse governo se acostumou a mentir durante a campanha política e continua mentindo, infelizmente, para a sociedade brasileira. Obrigado. Presidente, pela liderança do governo, liderança do governo, deputado Zé Guimarães, mas primeiro havia o outro me pedido. Lembrando, presidente, que o deputado André Figueiredo primeiro. Deputado passou André, 3 minutos. Vossa Excelência passou 2 minutos. Deputado, e Vossa Excelência também passou na outro minuto. Deputado André Figueiredo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos acompanham sabem que nós do PDT somos da base do governo, mas evitamos entrar em confronto mais ardoroso contra os discursos que a oposição geralmente ocupa aqui nessa tribuna. E eu queria começar minhas palavras justamente para alertar o desserviço que alguns colegas líderes da oposição estão fazendo num momento importante de um projeto que é importante para o Brasil, que está sendo discutido e que nós aos poucos estamos moldando. Porque essa política de apontar o dedo no PT e o PT apontar o dedo na oposição, que fez parte de um governo pré-Lula, é algo que às vezes se caracteriza como um grande desserviço para o Brasil.
e também até se explica como é bonito aparecer no horário nobre, porque geralmente quando se abre a sessão extraordinária, os discursos se tornam os mais exaltados. E o que eu queria aqui, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é alertar, porque eu vinha falar aqui sobre as políticas de juros que eu nunca vi ser combatido por nenhum outro partido, a não ser pelo PDT e às vezes pelo PSOL. E alguns outros partidos que nos ajudam nessa luta. Mas para externar uma preocupação sobre uma declaração do ministro Eduardo Braga, hoje no Senado da República, quando ele falou que o monopólio da Petrobras nos campos do pré-sal e na exigência de que parte dos equipamentos utilizados na exploração de petróleo e gás tenham que ser produzidos no Brasil, que isso tudo tem que ser rediscutido, revisitado e, consequentemente, aberto o caminho para o fim do monopólio da Petrobras nessas áreas que são estratégicas para o Brasil. Muito me incomoda assistir ontem a um líder da oposição dizer que a Petrobras é a 100ª e 20ª tal no campo da exploração de petróleo no mundo. Mentira! A Petrobras é uma das 5 principais empresas e a principal na área de exploração de águas profundas. Isso é para ser um orgulho do Brasil. Se a corrupção que se instalou lá há vários e vários anos, há vários e vários governos, está acabando com parte da credibilidade da nossa maior empresa, cabe a nós parlamentares não usar essa tribuna para achacar a Petrobras, mas, acima de tudo, para fazer com que a nossa Petrobras seja respeitada e cobrar, sim, do governo, que coloque técnicos competentes, como foi colocado o atual presidente da Petrobras, que veio de uma experiência exitosa no Banco do Brasil. Portanto, senhoras e senhores deputados, nós do PDT, que somos herdeiros do trabalhismo de Getúlio Vargas, que criou a Petrobras, nós não vacilaremos enquanto tiver um ministro das Minas e Energia utilizando das prerrogativas do seu cargo, em audiência pública no Senado, dizendo que vai abrir portas para uma eventual quebra de monopólio, para uma eventual privatização dessa empresa, que é um dos maiores orgulhos que cada brasileiro e brasileira deve ter no nosso país. Então, mais uma vez venho aqui alertar, precisamos unir esforços, isso não é situação, não é oposição. A Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro e a gente espera que esse parlamento esteja atento a qualquer tentativa de privatização, de quebra de monopólio dessa empresa, que é uma das maiores responsáveis pela geração de emprego e pelo desenvolvimento do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Zé Guimarães. E, deputado Zé Guimarães, só queria dizer a Vossa Excelência que em todos os momentos eu sempre concedi extensão a Vossa Excelência e a praticamente todos os líderes. Apenas quando havia um processo de obstrução, eu fui rigoroso no cumprimento do relógio. Na circunstância normal, nós sempre tivemos todo o respeito com os líderes para que eles pudessem falar. Obrigado, senhor presidente. Peço desculpas se exagerei. Nós vamos manter sempre o bom diálogo. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu ia falar sobre um tema da reunião com o presidente Michel Temer, hoje, com 14 líderes da base, que apresentamos um manifesto ao país e ao Congresso Nacional. Mas antes, eu não posso deixar de fazer uma consideração sobre a fala do líder do DEM. Até porque, senhores parlamentares, eu peço a compreensão de todos, muitas vezes, quando nós subimos aqui na tribuna, eu olho para essa tribuna e lembro, ainda bem menino, mas sempre ligado ao movimento estudantil na Universidade Federal do Ceará, eu sempre vi aqui os grandes líderes ocupando esses microfones. Eu via um Ulisses Guimarães, um Mário Covas, um Franco Montoro, um Fernando Henrique Cardoso, um Antônio Carlos Magalhães, um Genuíno, um Lisânia Maciel e tantos outros. E agora, esse plenário vê alguns líderes subir a essa tribuna, a esse microfone, e muitas vezes, nem em nome desse legado, preservam a boa convivência democrática e o respeito aqui nesta casa.
o líder do DEM vem aqui, num momento como esse, falar, através de uma gozação inoportuna, do ministro Pepe Vargas. E eu quero dizer, líder do DEM, que o ministro Pepe Vargas é parlamentar e merece todo o nosso respeito, e trabalhei com ele nesses 4 meses, e prestou um grande serviço ao projeto representado pela presidenta Dilma. Ele não merece esse tipo de coisa que foi feita aqui. Isso não é bom para o parlamento, porque o parlamento, independente, eu exorto aqui aos líderes da oposição, que respeitem a democracia. Vamos fazer um debate de mérito sobre o país, e não todo dia a gente ouvir esse palavreado aqui, que não apresenta alternativa nenhuma ao governo que aí está. Se discorda do nosso governo, se Vossas Excelências dizem que nós rompemos os compromissos de campanha, Vossas Excelências são as viúvas do processo eleitoral, que é todo dia a mesma conversa aqui e não apresenta alternativa nenhuma para o país e para o projeto que vocês representam. Em nenhum momento, eu via, deputado Orlando, meu vice-líder, eu via no passado esses grandes líderes propondo alternativas para o país. Mesmo na época do colégio eleitoral, nós víamos um grande debate. E agora aqui dentro, todo dia é a baixaria, é o palavreado, é a falta de decência, e a falta de decência, sobretudo na relação política aqui dentro. Deveriam respeitar, se nós não nos respeitamos aqui dentro, pelo menos esse microfone e essa cadeira que já foi nela sentado o grande Ulisses Guimarães. Isso não pode. Nós temos que reagir a essa baixaria aqui dentro do plenário desta casa. Se Vossas Excelências divergem do nosso governo, apresente alternativas. É sempre nessa mesma cantilena, é todo dia acusando pessoas aqui de corrupto e outras de não corrupto. Às vezes, acusam, não olha nem para o telhado de vidros deles. É só acusação todo dia. Será que é isso que o país quer ouvir de nós parlamentares? No momento que nós estamos discutindo um projeto de terceirização, sobe a tribuna para fazer gozação contra o ministro Pepe Vargas. Respeitem o Congresso Nacional. Esse tipo de discurso não se coaduna com as relações civilizadas que tem que existir aqui dentro do parlamento brasileiro. E o respeito entre nós. Eu sempre digo aqui, eu respeito a oposição, eu respeito ao líder Maia, lá do Rio de Janeiro, porque a gente sempre dialoga. Muitas vezes eu converso com Aleluia. Chega um nível que a gente tem até vergonha de olhar na cara de um do outro pela baixaria que muitas vezes é dita aqui nesses microfones. Não é possível, meus queridos companheiros, não é possível nós convivermos com isso. E alguns aqui, alguns deputados ficam se perguntando, é todo dia essa baixaria entre o PSDB e o PT? Nós nunca provocamos, nós nunca acusamos ninguém aqui de corrupto sem ter prova nenhuma. Quer dizer que isso vale para um, não vale para outro? Não é razoável esta casa ser submetida a esse tipo de lorota, a esse tipo de conversa que não constrói alternativa nenhuma para o país, presidente. Eu quero fazer esse desabafo. Até mesmo como deputado, eu estou aqui há 12 anos, vindo lá dos sertões do Quixeramobim, irmão de uma figura que é exemplar nesta casa, que é o ex-deputado José Genuíno. A gente tem que preservar a decência na relação política. Pode discordar, pode divergir, pode polemizar, mas jamais acusar e ir para esse terreno raso da política. É por isso que o Congresso está no chão. É por isso que a população olha para nós e diz, esse Congresso não serve. É exatamente por essas posturas que muitas vezes elas contraditam com esse legado que nós construímos na democracia brasileira. Nos respeitemos mais. Vamos fazer o diálogo, mas o debate de alto nível aqui dentro e não na base da baixaria. É como se ninguém tivesse mais compromisso nenhum com a palavra. Não é possível isso. Portanto, eu quero preliminarmente fazer esse desabafo aqui e espero a compreensão. Em nome da decência e em nome da boa relação entre nós todos aqui nesta casa. E por isso, presidente, senhores parlamentares, o presidente Michel Temer, como novo articulador político do governo, reuniu os líderes da base hoje e lançamos esse manifesto assinado por todos os líderes. O que é que propõe o manifesto? Primeiro, compromisso. Primeiro item,
compromisso com o ajuste fiscal encaminhado pela presidenta Dilma nesta casa, com as melhorias e com as alterações que nós vamos fazer, como disse ontem a presidenta Dilma, nós vamos aperfeiçoar, vamos melhorar, sobretudo dialogando com as centrais sindicais e com o parlamento. Segundo lugar, o compromisso de evitarmos votar matéria nesse momento que tenha consequência no aumento de despesa e na diminuição de receita. Todos os líderes assinaram esse manifesto. É, portanto, uma demonstração de que nós estamos colaborando. Nós vamos sair dessa crise. Sabe por quê? Nós não vamos entrar nesse jogo baixo. O governo tem governo, o Brasil tem governo. A presidenta Dilma está agindo e sinalizando positivamente para o Congresso Nacional, quando indicou o vice Michel Temer como coordenador político. Eu fico feliz em representar esse projeto. O que nós precisamos, a base aliada, é como disse o deputado André Figueiredo, precisa ser do PT para aceitar esse jogo baixo que a oposição quer fazer com o partido da base, o Partido dos Trabalhadores. Nós precisamos, e eu termino, deputado Nilson, assine esse manifesto. Esse manifesto é para o país. Esse manifesto não é para o governo, é em nome da responsabilidade e o equilíbrio das contas públicas do Brasil. Aliás, contas públicas tão desarrumadas em Minas Gerais, no Paraná, que são os governos de Vossa Excelência. Vamos pensar o país, mas vamos pensar o país grande, o Brasil do futuro, e nós vamos, Congresso Nacional, sair dessa crise construindo um novo modelo e, principalmente, retomando o crescimento do nosso país. É o que nós estamos fazendo e é o que a presidenta Dilma está fazendo. A presidenta Dilma conta, sim, com o nosso apoio. E não é porque, assim como Vossas Excelências não abandonaram o FHC quando ele tinha 13%, 9% de aceitação popular, não é por uma conjuntura momentânea que nós vamos fugir à luta. Nós estamos na luta e vamos seguir em frente pela democracia, pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu fui citado, eu quero dizer o seguinte, a Vossa Excelência, um minuto só, que eu não humilhei o deputado Pepe Vargas. O deputado Pepe Vargas foi demitido pela presidente Dilma, eu não pedi demissão do deputado Pepe Vargas, e foi anunciado como ministro da área de Direitos Humanos, e no ato que concedia uma entrevista coletiva, recebeu um telefonema, e aí foi comunicado que ele não poderia falar como secretário ou ministro da área de Direitos Humanos. Então, a humilhação que o deputado Zé Guimarães está referindo, ela não pode se dirigir a mim. É para falar como líder a deputada Luciana Santos, pelo PCdoB. Só para concluir, presidente, eu não posso aceitar que o deputado Zé Guimarães suba à tribuna e dizer que deputado, eu humilhei. Prestei homenagem e quem humilhou o deputado Vargas foi a presidente Dilma. Deputada Luciana Santos, pelo PCdoB, tem a palavra como líder. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui falar desse momento que para nós, da votação, da terceirização das atividades fins, significa um retrocesso histórico nesse país. E um crime também. Um retrocesso histórico, porque aqui nós estamos tratando de mexer na CLT, que foi uma conquista dos trabalhadores, ainda na década de 30. Um salto civilizatório que esse país deu. Um crime, porque é um crime contra o trabalhador, é um crime contra o crescimento e é um crime contra a inovação no nosso país. Ora, o conceito de terceirização surgiu exatamente para privilegiar as especializações. E na hora que nós estamos aqui terceirizando a atividade fim, nós estamos exatamente marchando na precarização do trabalho e exatamente marchando na contramão de todos os países modernos e civilizados que procuram fazer das atividades mais dinâmicas da economia, das atividades que agregam valor, um trabalho valorizado. Porque precarização das atividades fins significa reduzir cada vez mais o papel do trabalho no crescimento do nosso país. Nós aqui estamos diante de dados e de números
que são incontestes. Está aí os números do DIEESE que apontam que os salários significam 25% a menos do que se ganha. A carga horária chega a ser superior, quase 10% a mais, 7,5%. O dobro da rotatividade, chegando a 88% do terceirizado. Como é que, diante disso, diante de tantos desafios para o crescimento, nós vamos privilegiar aquele tipo de trabalho que faz e que deteriora o fisco, que está aí os terceirizados, a maior quantidade de desvio dos recursos e da arrecadação da receita. Está aí também no terceirizado as maiores demandas do Ministério do Trabalho. Como é que nós vamos defender o crescimento, a retomada do país, fazendo exatamente aquilo que qualquer país moderno no mundo e civilizado faz, que é valorizar o trabalho especializado, o trabalho que tem valor agregado, o trabalho que garante a inovação no nosso país, que garante exatamente aquele desafio principal de que nós não sejamos um país dependente, que tenhamos que toda vez depender da importação de produtos estratégicos para o nosso país, exatamente porque não vamos valorizar os trabalhos fins, que tem os produtos mais especializados. E é diante disso, senhor presidente, que a posição do PCdoB é exatamente essa, que esse é um marco do retrocesso histórico, que esse é um marco de crime contra o trabalho, contra o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. Bom, vamos lá. Não há líder inscrito. Declaro prejudicado o recurso apresentado por ter sido apresentado já anunciado o processo de votação. Não há emenda precedente nem destaque de preferência. Ficou prejudicado o destaque de preferência pela inconstitucionalidade da emenda. Está prejudicado o destaque de preferência. Já estava presidente. A outra emenda. Há um destaque de preferência da bancada do PT. Requeremos, nos termos do artigo 61, parágrafo 2º do Regimento Interno, destaque de preferência para a votação da emenda de plenário número 1, em detrimento do PL 4330. Esse aqui. Cadê o destaque? Cadê o destaque? Não, mas fica rasurado. Não. Está prejudicado esse destaque. Isso aqui foi rasurado depois da prejudicialidade, já iniciado o processo de votação. Já estava iniciado o processo de votação, esse requerimento está prejudicado. Presidente, pela ordem. Dois pontos, presidente. O primeiro deles, o recurso que nós apresentamos, por uma posição do relator que considerou inconstitucional nosso destaque de preferência, que foi apresentado poucos minutos depois, claro, o tempo necessário para se recolher 52 assinaturas. Portanto, não é razoável que nosso destaque, nosso recurso não seja aceito de uma decisão do relator que foi anunciada poucos minutos antes do fim da sessão. Segundo ponto, presidente, a matéria ainda não está em votação. Não foi anunciada a votação por Vossa Excelência, presidente. Vamos votar. Salvo o melhor juízo, Vossa Excelência não anunciou a votação. Vamos fazer o debate dentro da realidade, com a verdade intelectual do que foi falado. Abre a votação. Eu anunciei, passei a ordem do dia, anunciei a votação. Eu estou permitindo destaques para terça-feira por acordo. E fiz a realce aqui, claro, que a medida é antirregimental e só poderia ser feito mediante acordo. Fora aquilo que é acordo amplo, eu tenho que me restringir ao que prevê o regimento. Infelizmente, no momento que anunciou a votação, qualquer requerimento ou recurso que tem que ser precedente ao processo de votação, eu sou obrigado a considerar prejudicado. Me perdoe, mas é a decisão da presidência. Vamos votar. Bom, agora passamos para em votação a subemenda substitutiva, só para anunciar, oferecida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ressalvados os destaques. Orientação de bancada. Presidente, por favor, pela ordem. Presidente, não é razoável
que uma decisão do relator que considerou inconstitucional uma emenda nossa, nós temos que apresentar um recurso a essa decisão dele com 52 assinaturas em 3 minutos. Não há como recolher as assinaturas. É óbvio que o regimento não tem essa intenção. Não é razoável. Não há razoabilidade. Deputado, não mas infelizmente eu sou escravo da decisão, eu não posso fugir dela. Eu não posso ter razoabilidade somente contra o regimento. Eu tenho que ter razoabilidade dentro do regimento. Se o relator apresentou numa sessão anterior, houve pedido inclusive de zerar painel, iniciou-se nova sessão. Nós não temos aqui a condição de afrontar o regimento. Bloco PMDB. Pela ordem, presidente. Bloco PMDB como Presidente, vota. A inconstitucionalidade vem declarada numa errata. Ele não foi declarada numa errata, não estava escrito no parecer e ele leu a errata porque não saiu no parecer. Mas ele não fez aqui. Bloco do PMDB. Matéria vencida. Bloco PMDB. O PMDB a favor do emprego, da segurança do terceirizado, para que as nossas empresas possam avançar e crescer, aumentar as nossas importações, valorizar a especialização, a inovação tecnológica. O PMDB, com absoluta convicção, vota sim. Pela ordem, presidente. Como vota o PT? Não cabe pela ordem. Como vota o PT? Por que não cabe pela ordem? Porque não existe isso no regimento, deputado. Como vota o PT? Questão de ordem, presidente. Com que artigo, deputado? Com que artigo? 114, inciso 9. 114, inciso 9. Pois não, vou permitir a questão de ordem de Vossa Excelência. 114, inciso 9. Sim ou não? Pois não, deputada, conte o tempo dela, por gentileza. Vamos votar. Pela ordem dos trabalhos, presidente. 114. Pela razoabilidade que o senhor está falando. Vai caminhando e votando. Quero arguir dentro da A própria senhora quer a razoabilidade. informação da ordem dos trabalhos, ela já está fornecida de forma pública no anúncio da ordem Não, do não é dia. pela informação, Qual é a não, é questão pela de ordem, ordem. Vossa Excelência, deputada? A questão de ordem é apelando para a vossa sensibilidade. Não é questão de ordem, é apelo. Quando o senhor coloca da razoabilidade, nós aqui fomos extremamente razoáveis quando ficamos aqui sem o texto. Nem o texto nós tínhamos. O relator fez o seu relatório, depois voltou. Nós não tínhamos o texto. Depois ele volta, já quase ao final da sessão, faz uma correção, coloca como inconstitucional uma emenda nossa, sem sequer se referir à emenda. E aí não há razoabilidade para a gente ter conseguido coletar 58 assinaturas em menos de 15 minutos. Em menos de 15 minutos, coletamos 58 assinaturas e não há razoabilidade por parte de Vossa Excelência em acatar o nosso recurso? Deputada, não há questão de ordem na posição de Vossa Excelência E qual a o motivo da razoabilidade. inconstitucionalidade? O motivo é cumprir o regimento, deputado. Como vota o Não, PT? da inconstitucionalidade. Como vota o PT? Alô. Tempo para Abre e encaminhamento. vota, vamos votar. Não, não vou abrir, vou cumprir a Caminhamento de orientação. votação, presidente. Como vota o PT? Eu vou cumprir a orientação. O encaminhamento foi encerrado junto com a discussão no requerimento votado. Não, tem Presidente, eu quero pessoas pedir que inscritas retome para um encaminhar a minuto. votação. O encaminhamento foi encerrado no requerimento votado. Eu quero que retome um minuto de orientação da bancada do PT. Repõe o minuto do deputado Henrique Fontana para orientar o PT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, sejamos francos. O que esta casa vai votar agora não é a regulamentação da terceirização daqueles que hoje trabalham como terceirizados. O texto é claro. O texto propõe a abertura da terceirização para todas as atividades das empresas. O texto significa que, quem sabe, 5, 10, 15 milhões de trabalhadores que hoje têm um emprego formalizado pela CLT, que é uma conquista, com salários melhores e contratados diretamente por empresas que têm potência econômica para manter empregos de qualidade, vão ser levados para a precarização, diminuição de salários e ampla ampliação da terceirização. O PT vota não. PSDB, como vota? Senhor presidente, eu quero só antes deixar registrado o voto em separado da deputada Giovana de Santa Catarina, por razões de cunho e opinião pessoal, mas o PSDB encaminha sim, e não só encaminha sim, como também lembra
que esse debate político em que o PT quer fazer a defesa do trabalhador, a melhor forma de defender o trabalhador é fazer uma gestão responsável na presidência da República. E nós, como uma oposição moderada, estamos aqui tentando fazer com que o governo seja menos radical na sua posição e assuma o governo do Brasil. O Brasil está à deriva. Se a economia tivesse boa, estava gerando emprego e não estaria tanto desemprego acontecendo no país. O nosso voto é sim. Como vota o bloco do PRB? Senhor presidente, o PRB tem um destaque, portanto, ressalvados os destaques. O PRB, com muita consciência, vota sim. Como vota o PSD? Pela aumento da competitividade das empresas brasileiras, no momento delicado da economia do país, o PSD vota sim, senhor presidente. Como vota o PR? Presidente, o PR, depois de 11 anos de um trabalho exaustivo com esse projeto, dando realmente ao povo brasileiro e aos terceirizado, que tem toda a garantia de seus salários, de seus cargos sociais, que não tem nenhum prejuízo de como trabalhador brasileiro. Quero parabenizar Vossa Excelência mais uma vez e dizer que hoje é uma noite histórica. Nós votamos sim, presidente. Como vota o PSB? Senhor presidente, o PSB debateu a matéria complexa. Dentro da nossa bancada nós temos as duas opiniões, recebemos diversos apelos legítimos de ambos os lados, fizemos uma discussão dentro da bancada e de forma democrática nós vamos orientar o voto sim, respeitando a posição de alguns dos nossos companheiros, e nos destaques a gente tem a oportunidade com o relator de melhorar ainda mais o texto, por isso o PSB vota sim. Como vota o Democratas? Senhor presidente, há 11 anos o Brasil produtivo espera esse projeto. Nós estamos tirando da sombra, da insegurança jurídica, milhões de brasileiros e milhares de empresas e atividades econômicas no Brasil. O que nós estamos votando hoje é um gigantesco passo à frente que o Brasil dá na competitividade para poder enfrentar a competição internacional. Portanto, presidente, parabéns pela iniciativa. Superamos todas as chicanas possíveis e imagináveis e eu, com grande satisfação, anuncio que o Democratas, conscientemente, a favor das pessoas, a favor do emprego, a favor do Brasil, vota sim. Como vota o PDT? Presidente, com respeito àqueles que participam do nosso campo e pensam o contrário, o PDT se sente contemplado com a garantia aos trabalhadores terceirizados a partir da solidariedade, com o objeto social único e com o conjunto de acolhimentos que nós temos certeza que vão qualificar a relação dos terceirizados a partir dos destaques que serão apreciados brevemente. PDT vota sim, isso. Como vota o Solidariedade? Presidente, esse é o momento histórico que vivemos aqui. Definitivamente, encerra-se aqui o preconceito contra a terceirização. Porque só agente de limpeza tem que ser terceirizado. Não terceirizado, presidente. É bagunça, não alcança as micro e pequenas empresas. Não pode, e, presidente. Cumprimentando Isso aí, aqui, presidente. O meu presidente, o líder do meu partido, Arthur Maia, pelo brilhante trabalho que ele fez, o Solidariedade vota sim. Presidente, questão de ordem. Tirando a visão da mesa, da faixa. A mesa solicita aos senhores parlamentares Atrás da faixa, que respeitem a visão da mesa. Você tem respeito. Baixar a faixa para trás aí. Conduzir os trabalhos. Vamos baixar agora. Deu já, pessoal. Vocês já mostraram a manifestação. Vamos guardar a faixa, deixa para campanha. Obrigado pela deferência. Questão de ordem, presidente. O PT voltando ao questão de ordem. Pois não, deputado Miro. O 189 também, o processamento da votação. Pois não. Antigamente eles faziam isso bem. A Excelência fez um acordo que foi anunciado aqui com todos os líderes sobre a apresentação de destaques até terça-feira e emendas. Eu estou percebendo aqui, claro, a votação
do substitutivo. Os destaques para votação em separado retiram do texto a matéria destacada, que depois ou retorna ou não ao texto. Vossa Excelência confirma que depois da votação haverá DVS e a matéria agora aprovada sai do texto. Se houver DVS de bancada que for aprovado pelo plenário, sairá do texto. Tá bem, obrigado. PCdoB, como vota? Presidente, eu primeiro gostaria de registrar 2 problemas que nós vemos aqui no procedimento. O primeiro é que o relatório de fato entregue, não tem meia hora de entregue às lideranças e nós já estamos votando o texto. Segundo, que o princípio da razoabilidade é um princípio do devido processo. Um momento, deputado, eu vou pedir que baixem a faixa. Que a razoabilidade... O meu tempo, presidente. Eles querem sair na televisão, presidente. Olha o meu tempo, presidente, para sair na televisão, presidente. Pois não. Deputado, razoabilidade. A Vossa Excelência terá o seu tempo. Agora, se for impedida pelo plenário, eu vou... Não sei o que está escrito, se é nós... A razoabilidade, presidente, do devido processo legislativo é constitucional. Por analogia, para coletar 52 assinaturas, não podemos ter 3 minutos. Se fosse fazer analogia com as comissões, seria 2 sessões, e aqui a praxe é de pelo menos meia hora. Então, é um atropelo que eu gostaria de registrar. E, por último, dizer que o PCdoB saber se essa já tem posição firmada. Por favor, respeitem a minha fala, não interrompam. O PCdoB tem posição firmada de entender que esse projeto, mesmo registrando alguns avanços que foram possíveis de ser analisados em meia hora, no relatório do deputado Arthur Lira, ele significa a desregulamentação, Arthur Maia, desculpe, a desregulamentação do mundo do trabalho, favorecimento das empresas e uma ampliação e universalização da terceirização, independente se é atividade meio ou fim, e sem responsabilidade solidária da empresa contratante. Por isso, o PCdoB vota contra, vota não. Como vota o PROS? Senhor presidente, na nossa bancada, nós temos posições muito divergentes sobre o assunto e em respeito aqui à parte da bancada que diverge da maioria, nós vamos liberar a bancada para que cada um possa votar conforme o seu entendimento. Como vota o PPS? Senhor presidente, a bancada do PPS vai votar sim, lembrando que nós temos destaques que foram apresentados e nós estamos negociando com outras bancadas para que esses destaques sejam efetivamente votados em plenário, porque com certeza vai avançar e muito a proposta apresentada pelo relator. A bancada vota sim, lembrando mais, a faixa trazida é uma manifestação democrática aqui no plenário. Normalmente se faz isso em qualquer parlamento do mundo, mas é bom destacar que esta faixa deve voltar ao plenário quando voltarmos a medidas provisórias do ajuste fiscal, que tira do trabalhador brasileiro. Como vota o pessoal? O PV, senhor presidente. Eu quero ver. Primeiro o PV, perdão, deputado Ivan. PV, desculpa. Senhor presidente, o PV conscientemente quer aqui parabenizar o deputado Arthur Maia pelo belo relatório que nos ofereceu, um belo substitutivo, que primeiro coloca na legalidade e respeitando os direitos dos atuais trabalhadores terceirizados. Além disso, coloca o Brasil num seleto grupo e num grande grupo de países abertos à economia, ao empreendedorismo e ao princípio da especialização. Por todos esses motivos, e sobretudo porque garantidos todos os direitos trabalhistas dos terceirizados, é por isso que o PV vota sim, senhor presidente. Como vota o PSOL? Senhor presidente, em primeiro lugar, o PSOL quer repudiar a falta de acesso dos trabalhadores a esse plenário e mostrar que a Fiesp entrou aqui, os empresários e o capital entraram, os trabalhadores ficaram de fora. Em segundo lugar, esse projeto é para maximizar lucros, eliminar direitos, reduzir salários e dividir os trabalhadores. Este projeto tem a aura de falar em especialização, mas o que ele quer mesmo é espremer os direitos dos trabalhadores e dizer claramente, senhor presidente, que esses trabalhadores
já passo por um processo de segregação, discriminação e fragilização, quando não da sua invisibilidade. A nossa defesa do parlamento brasileiro tem que ser em defesa dos direitos do povo trabalhador e do trabalho, do direito ao trabalho. Esse projeto é patronal, o pessoal vota não. Como vota a minoria? Senhor presidente, a minoria compreende que esse projeto foi discutido e envolveu várias mãos para a construção do projeto que está aqui em votação. Nós entendemos que significa um avanço, modernização da nossa economia e proteção ao trabalhador, sobretudo aqueles dos 12 milhões que já estão numa situação de precarização. Por isso nós entendemos que esse projeto é positivo para a economia nacional. E dizer que o PT nesse momento se apresenta numa grande contradição, porque através da medida provisória 664 está retirando conquistas do povo brasileiro que contribui com a Previdência. E nessa mesma medida, o PT está propondo a terceirização do serviço de perícia médica, que é uma carreira de Estado. Por isso fica clara a contradição do PT. A minoria vota sim pela economia forte e pelos empregos e para que o povo brasileiro possa ver que nós estamos a favor do trabalhador. Como vota o governo? Senhor presidente, o governo vai fazer duas considerações. Primeiro, informar o plenário que a negociação com a Fazenda foi inconclusa e que, ao final, não houve o acolhimento por parte do relator de emendas importantes da Receita Federal. Portanto, não foi. Nós vamos trabalhar até terça-feira para uma tentativa de recompor aquilo que havia sido inicialmente acordado. Em segundo lugar, o acordo com as centrais, metade das centrais também não teve sucesso. O governo compreende o fato de que a maioria da base está votando sim ao projeto. Isso não é problema nenhum, mas nesse momento o governo prefere ficar com os trabalhadores e votar não, senhor presidente. Em votação, a subemenda substitutiva oferecida pela Comissão da Constituição, Justiça e Cidadania, ressalvados os destaques. Aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Verificação nominal. Verificação concedida conjunta. Nominal aqui para todo mundo botar a cara aí no painel contra a presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados tomem seus lugares a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Deputado Marcelo Ara pela liderança do PHS. Em seguida, o deputado Chico Alencar pelo pessoal. Senhor presidente, caros colegas, é com alegria que hoje eu venho aqui defender esta Lei 4330, a lei da terceirização, voto sim à lei da terceirização. Quero dizer para os senhores, ontem eu já fiz uma exposição aqui dos motivos que levam o PHS a ser favorável a este projeto, mas eu quero dizer principalmente para os senhores, que os direitos dos trabalhadores estão garantidos. Essa legislação, esse substitutivo que foi apresentado pelo deputado Arthur Maia, ele foi muito bem feito e cuidado. E agora todos os direitos estão preservados. A empresa contratante, ela é coparticipativa, ela participa ativamente da fiscalização com as empresas contratadas. E quero dizer para os senhores que esse perigo de seguro calote, ele não existe, porque tem a fiança, porque tem o seguro. Então isso não existe, é falácia. Agora, o que vai acontecer na prática? Por que o emprego vai subir no país ao aprovarmos essa legislação? Por um motivo simples, senhores, por um motivo simples. Porque como a empresa contratada ela é especializada, ela detém o know-how, o conhecimento, a tecnologia adequada. E ela, com certeza, por todos esses fatos que eu estou falando para os senhores, o preço dela fica mais barato. E ao ficar mais barato, isso gera uma economia para o empregador. Gerando uma economia para o empregador, este vai expandir o seu investimento. Ele vai gerar mais emprego. Então, o que está sendo discutido nessa casa não se trata de uma briga entre empresário e trabalhador. O que se trata, o que estamos discutindo é uma briga entre Brasil, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra,
É contra eles que nós estamos aqui decidindo, porque eles regularizaram a questão da terceirização e nós não. Então, ao regularizar, nós nos colocamos em condições de igualdade para disputar o mercado externo. E vejam bem, senhores, quando o direito não leva em consideração a realidade se vinga e não leva em consideração o direito. Está na hora de regulamentarmos, nós do Poder Legislativo, darmos todos os instrumentos que é necessário para regulamentar a terceirização do nosso país. Por isso, portanto, o PHS é favorável, sim à terceirização, sim ao emprego, sim ao desemprego. Presidente, senhor presidente, eu queria... Deputado Chico Alencar, pela liderança do PSOL. Encerra a discussão. Obrigado, presidente. Senhor presidente, depois dessa votação, encerra. Depois dessa votação, eu acho que o intuito é encerrar e amanhã eu vou anunciar a pauta de amanhã. Presidente, eu queria apenas fazer um registro muito rapidamente aqui, com a permissão do Chico Alencar, do avanço que a Câmara Federal está fazendo nesta votação da terceirização. O mundo inteiro usa esse tipo de trabalho. Nós não podemos ficar centrados. Presidente, isto me lembra o senhor que está promovendo grandes reformas na Câmara, reforma do Pacto Federativo, reforma política. Uma das reformas importantes para que o Brasil avance é a reforma do nosso sistema trabalhista. Nós precisamos reanalisar. Este é o primeiro passo para a reformulação da nossa CLT, reforma trabalhista e previdenciária, que é urgente nesse país. Muito obrigado e parabéns. Deputado Chico Alencar, liderança do PSOL. Após o deputado Chico Alencar falar, vou encerrar a votação. Senhor presidente, só pelo PRB, eu vou liberar minha bancada, porque eu tenho alguns deputados com algum problema, então vou liberar minha bancada. Pois o PRB vai liberar a bancada. Deputado Chico Alencar. Presidente, presidente. Palavra assegurada, deputado Chico Alencar, liderança do PSOL. Obrigado, presidente. Depois eu gostaria de fazer a questão de ordem a Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, servidores, galerias absurdamente vazias, com a presença da população interessada vedada, senhores de gravata e capital do empresariado, que em geral nunca se dão mal, terão daqui a pouco, ao que tudo indica, uma vitória. O que vai se aprovar aqui é a possibilidade da terceirização ampla, geral e restrita para empresas privadas, para empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias. É disso que se trata. Não é a terceirização necessariamente regulamentada, garantindo-se direito desse trabalhador vulnerável, espoliado, para atividades meios. É também se consagrar a possibilidade da terceirização para atividades fins. Qualquer dúvida, o início do projeto de lei já esclarece quando explica que terceirização, no seu artigo 2º, é a transferência pela contratante da execução de parcela de qualquer de suas atividades à contratada. Portanto, os cinegrafistas das televisões, os repórteres dos jornais, os deputados que tenham suas empresas rurais e urbanas, todos poderão ficar suscetíveis de algo que é um princípio cardeal e solene, que é a irredutibilidade dos salários, da remuneração. Isso cai por terra com a terceirização. É claro que, se você altera o custo fixo, tornando-o variável, como a aprovação dessa lei vai permitir, você melhora a vida na perspectiva do lucro e piora na perspectiva do mundo do trabalho, vulnerabiliza, precariza, sim, é disso que se trata. Nem mesmo aquela responsabilidade solidária da contratante, que entendemos fundamental,
em relação à garantia dos direitos trabalhistas e previdenciários do trabalhador terceirizado está assegurada aqui. Concluir, deputado. Vai ser objeto de uma das emendas da terça-feira. Portanto, hoje, falemos claro, é a vitória do mundo do capital, do empresariado e a derrota do mundo do trabalho na precarização dos seus direitos. Daí o nosso voto não ser de consciência, de princípio e de convicção. Senhor presidente, na primeira votação... Vamos encerrar a votação. Nós vamos encerrar a votação, depois eu concedo a todos para falar. Está encerrada a votação. 385 votos. Sim, 324, não 137, abstenção 2. Parabéns. Total 463, artigo 17.1, quórum 464. Foi aprovada a subemenda substitutiva oferecida pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, ressalvados os destaques. Estão prejudicados o substitutivo, a proposição inicial, as apensadas e as emendas, ressalvadas os destaques. Presidente, senhor presidente, pela ordem. Eu vou conceder a todos. Deputado Gaguinho. Deputado Gaguinho primeiro, depois Alexandre Molon. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar essa presidência pelo trabalho, os trabalhadores de todo o país, pelo pulso, a firmeza, o compromisso que essa presidência tem com o Brasil e com o povo brasileiro. Parabéns, senhor presidente. Deputado Alessandro Molon, depois deputada Maria do Rosário. Deputado Beto Sala não votou não, presidente. Além de lamentar profundamente o resultado, presidente, antes de ser iniciada a votação, eu tinha feito a Vossa Excelência a ponderação de que o nosso recurso deveria ser votado. Vossa Excelência disse que por uma questão de correção, nós não poderíamos rever o recurso, porque Vossa Excelência tinha anunciado a votação. Por uma questão de honestidade intelectual, fui avaliar as atas e os áudios de Vossa Excelência, presidente. Vossa Excelência abriu a sessão, lendo a ementa, votação em turno único e leu o resto da ementa. Em momento nenhum, tanto na sessão anterior quanto nesta sessão, Vossa Excelência disse passa-se a votação. Então, por uma questão de lisura, correção, eu pedi a palavra para dizer a Vossa Excelência que eu não estava enganado. Poderia ter me enganado. Vossa Excelência poderia ter dito e ter me passado o fato de Vossa Excelência ter anunciado a votação. Isso, presidente, por uma questão de correção, não ocorreu. Portanto, eu quero deixar registrado... Eu vou responder a Vossa Excelência com a mesma realidade intelectual. O anúncio da ordem do dia, da sessão, quando já foi convocada, já era a votação. Quando eu abri, passa-se a ordem do dia. Votação já é votação. Não tem que... A gente só anuncia, passa-se a votação, quando encerra essa discussão. A discussão foi encerrada na sessão anterior. Então, Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência está fazendo de boa fé, mas Vossa Excelência está equivocado. Deputada Maria do Rosário. Senhor presidente, eu quero manifestar a minha total confiança e meus votos de que o ministro Pepe Vargas, assumindo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, continue realizando o excelente trabalho que realiza. O ministro Pepe Vargas é um humanista, eu o acompanhei como prefeito em Caxias do Sul, como ministro do MDA, e quero destacar aqui os seus atributos para o exercício de tão honrosa função que também me coube em outros momentos. Eu quero desejar também à ministra Ideli Salvati, com toda compreensão, um abraço, e dizer que ela também cumpriu de forma excepcional as atribuições que a presidenta Dilma e que o povo brasileiro lhe instituíram. Portanto, senhor presidente, apenas a confiança de que a pasta dos direitos humanos continua sendo importantíssima para o país, destacada entre todas as da República, merece a realização de amplos trabalhos e destacar o valor humano e o trabalho do ministro Pepe Vargas e os seus atributos para o exercício dessa nova função. Felicidades a ele e à ministra Ideli. Repetindo, nós vamos encerrar a ordem do dia hoje. Nós vamos convocar sessão para amanhã às 14 horas, porque não foi votado ainda o projeto de resolução. A matéria que constará, eu vou anunciar antes do fim, as matérias todas que estavam previstas na pauta para a semana. A terça-feira voltará à pauta os destaques do PL 4330, o prazo para apresentação dos destaques, terça-feira, 14 horas. Eu queria registrar que o comparecimento na casa, na data de hoje, foram 497 senhoras e senhores deputados,
um número que há muito tempo nós não vemos estar dentro do plenário. Vossas Excelências estão de parabéns, independente de posições divergentes, de matérias com pensamentos diferentes, mas estão aqui em massa, participando do debate e fazendo valer a representação de vocês. Senhor presidente, Reginaldo Lopes votou de acordo com o partido. Presidente, eu queria parabenizar a sua liderança e pela sua liderança e a pauta desta casa que faz o comparecimento dos deputados e deputadas. E aproveitar parabenizar o povo de Coroatá, uma das cidades mais importantes do Maranhão, que hoje completa 95 anos de emancipação política e administrativa. Presidente. Comunico aos senhores deputados. Senhor presidente, parabenizar os produtores, empreendedores do Brasil que dão emprego para todos os trabalhadores do Brasil. Eu vou convocar já. Quem mais havia pedido aqui? Deputado Fábio. Presidente, eu quero aqui parabenizar essa casa por ter votado um projeto que está há quase 11 anos esperando ser deliberado por essa casa. Isso é uma prova, um exemplo de que as coisas estão mudando aqui no Parlamento Brasileiro. Parabéns pela condução, presidente. Quero registrar aqui também ao relator da matéria, parabenizá-lo por ter conseguido produzir uma lei que, ao mesmo tempo, proteja o direito dos trabalhadores brasileiros, mas permita com que o Brasil seja cada dia um país mais competitivo, que promova o desenvolvimento, a geração de emprego e a distribuição de renda. E por último, presidente, eu quero aqui deixar meus parabéns à minha cidade de Cuiabá, a todos os cuiabanos, pelos 296 anos de história. Tenho orgulho dessa cidade e tenho absoluta convicção do futuro. Deputada Júlio Lopes, em seguida a deputada Mara. Presidente, apenas para, como fez Vossa Excelência, cumprimentar os colegas e a casa e dizer que fico feliz ao ver o deputado Molon arguir Vossa Excelência com conhecimento das atas e ter o interesse de verificá-las, igualmente como me faz prazer e acredito a todos os colegas, o conhecimento de Vossa Excelência do regimento e o esclarecimento. Acho que nós aqui só crescemos com esse tipo de comportamento de Vossas Excelências numa arguição e numa resposta completamente dentro do que vale o bom debate, a boa discussão que faz hoje proceder e encaminhar essa legislação que será importante para a nação brasileira, senhor presidente. Deputada Mara. Ô, presidente, eu só queria deixar registrado aqui o meu resguardo, a minha preocupação com o segmento da pessoa com deficiência, porque quando eu tive contato com esse projeto de lei, não mencionava em nenhum momento a Lei 8.213 de 91, que garante a lei de cotas. Portanto, eu já tenho um compromisso aqui do relator, deputado Arthur Maia, para observar o destaque que eu fiz para que a gente possa cumprir a lei de cotas, mesmo fazendo a terceirização, para que não se descumpra a lei de cotas e que se considere a somatória de funcionários contratados e funcionários terceirizados por o cumprimento da lei de cotas. Boa observação, deputada, mas no meu humilde entendimento, sem ver, essa lei não anulou ao disposto na lei que Vossa Excelência está se referindo, independente ou não da aceitação do destaque, é meu entendimento que tem que ter o cumprimento. Presidente, por favor. Comunico aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados ofício número 150 do Congresso Nacional, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 82, o processado da medida provisória 661/2014, que autoriza a União a conceder crédito ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e a destinar superávit financeiro das fontes de recursos existentes no Tesouro Nacional à cobertura de despesas primárias obrigatórias. À medida foram oferecidas 64 emendas e a Comissão Mista emitiu parecer número 5 de 201, Congresso Nacional, que conclui pelo PLV número 2 de 2015. Pronunciamento do presidente. Comunico ao plenário que o parecer número 5, 2015, Congresso Nacional, da Comissão Mista da Medida Provisória número 661/2014, concluiu pela apresentação do projeto de lei de conversão número 2 de 2015, que contém matéria estranha ao objeto do diploma de urgência.
assim na esteira do entendimento adotado pela presidência dessa Casa em relação às medidas provisórias número 627 e 628, ambas de 2013, e atento ao disposto no artigo 7º, inciso 2, da Lei Complementar número 95, de 1998, decido escoimar a matéria concernente à medida provisória número 661, de 2014, dos vícios que a aniquinam, a fim de torná-la apta à deliberação. Resolvo, portanto, com fundamento ao artigo 55, parágrafo único, combinado com o artigo 125, ambos do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, considerar como não inscrita a parte do parecer exarado pela Comissão Mista da Medida Provisória número 661/2014, correspondente aos artigos 3º, 4º, 5º, 7º e 8º do PLV 2 de 2015, por não guardarem qualquer relação com a matéria. Pela mesma razão, deixo de receber destaques a todas as emendas apresentadas. É o despacho da presidência. Senhor presidente. Presidente. Aqui, senhor presidente. Por favor, presidente. Deputado Nilson Leitão. Senhor presidente, só para poder deixar esclarecido, em relação ao pedido da deputada Mara, já tem um destaque apresentado em tempo, apesar de Vossa Excelência ter aí dado essa tolerância até terça-feira, nós já havíamos apresentado, salvaguardando essa legislação que dá a cota a deficientes físicos para as empresas terceirizadas. E uma outra apresentada também, que é importante o Brasil saber, da deputada Dorinha e também da nossa autoria, onde proíbe a terceirização de professores em todos os níveis. Então, essas duas também foram apresentadas. E aproveito para deixar o nosso abraço ao povo cuiabano, Cuiabá, que completa hoje mais um aniversário. Deputado Mauro, em seguida, deputado Glauber e Paulão. Só pela ordem aqui. Senhor presidente, hoje a nossa Câmara, tendo como líder Vossa Excelência, nós demos uma resposta à sociedade que espera dessa casa mudanças para o bem do nosso país. Votei favorável ao projeto de terceirização e quero dizer que, de maneira nenhuma, esse Congresso tem que abaixar o pelo para aqueles que falam alto e que puxam a faixa aqui, falando uma coisa e, na verdade, fazem outra. Porque o Partido dos Trabalhadores, infelizmente, estão levando o nosso país para uma situação dificílima. Mas a Câmara Federal, com a maioria absoluta, que gosta do nosso país, vai fazer a diferença. Parabéns a Vossa Excelência. Deputado Glauber. Os trabalhadores, presidente, que estão nos assistindo... Os trabalhadores que estão nos assistindo nesse momento, eles sabem que não existe motivação para celebração. Processo atropelado, como, aliás, tem se tornado uma frequência na condução dos trabalhos da casa. Além disso, a votação por si, um desastre. O que se fez aqui hoje foi abrir a possibilidade de terceirização de todas as atividades brasileiras. Isso é muito grave. A gente tem que dizer que o bancário, ele está, a partir desse momento, com uma possibilidade concreta de ter a sua tarefa substituída por um serviço terceirizado. E não só o bancário, mas todas as atividades econômicas brasileiras. É isso que a Câmara dos Deputados votou nesse relatório. Eu espero que nas emendas que vão ser avaliadas na terça-feira, que as atividades fim não possam ser terceirizadas. É o mínimo que essa Câmara pode fazer depois do desastre da votação de hoje. Deputado Paulão, em seguida Bebeto. Eu vou concluir aqui, depois eu vou para essa fileira aqui. Senhor presidente, colegas parlamentares. Senhor presidente, primeiro eu queria elogiar a postura do PT, do PC, do B e o PSOL, e logicamente alguns dissidentes, que tivemos 137 votos, uma matéria que contraria os interesses da classe trabalhadora. E gostaria de fazer um apelo, senhor presidente. Vossa Excelência, mesmo com os incidentes que ocorreram ontem, na terça-feira essa matéria será votada, possivelmente na sua reta final, para que o senhor pudesse abrir as galerias num processo onde tivesse não só o contraditório do lado patronal, mas também da classe trabalhadora. Claro que num processo civilizatório, isso é fundamental. Essa casa, fazendo o debate vazio do plenário,
Isso não fortalece a democracia. Muito obrigado. Deputado Bebeto. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, votação que nós tivemos hoje, e nós não podemos deixar de reconhecer o mérito de Vossa Excelência, a obstinação de Vossa Excelência de pautar este tema que tramita nesta casa há 11 anos, mas efetivamente 2 anos de debate a partir da Comissão Quadripartite, e Vossa Excelência hoje pautou este tema e foi votado por maioria. Nós respeitamos, mas temos que lamentar, na condição de deputado, de trabalhador, que nós precisamos identificar que há problemas no texto que pode ser aprimorado. Por exemplo, essa dimensão entre o trabalho meio e o trabalho fim. Se a gente pega, portanto, uma empresa, uma forjaria de uma Ford, em que você tem uma empresa, um termo tomado de empréstimo da Lei 866 pelo nosso relator, que traz a especialidade para o texto, uma empresa especializada pode ocupar um espaço de metalúrgico e tornar, portanto, esses trabalhadores prestadores de serviço. Portanto, espero e lamento... Senhor presidente. Lamento esta votação no dia de hoje. Encaminhei o voto não, respeitando a posição, porque entendo ser uma precarização o encaminhamento desta votação nos termos que aqui foi votado. Deputado Colato. Senhor presidente, parabéns pela condução dos trabalhos. O nosso relator também, com certeza, fez um grande trabalho. Mas dizer aqui, presidente, que foi, sim, preservado a atividade fim dos bancos, da atividade pública, a área sindical foi contemplada, então não há muito o que se reclamar dessa terceirização. Agora, eu quero deixar aqui também os cumprimentos àqueles que dão emprego, senhor presidente. Os empreendedores, os empresários, os agricultores que dão emprego, que pagam imposto, que enfrentam as questões burocráticas do Brasil, as questões trabalhistas que não dá mais para fazer um trabalho, um governo que atrapalha quem produz e trabalha nesse país. Nós também temos que aplaudir essas pessoas que dão emprego. Aqui só se fala de trabalhador, trabalhador. Tem todos os seus direitos, nós queremos garantir. Mas temos que louvar os empreendedores desse país que dão emprego para todos nós, para que o Brasil ande, para que se produza o trabalho, que paga imposto e que realmente pagam a conta desse país. Parabéns a todos pela ordem. Deputado Evandro Gussi. Senhor presidente, eu custei acreditar que realmente houvesse um habeas corpus, como foi citado aqui. Mas vendo aqui a página do Supremo Tribunal Federal, em princípio, há um HC 127.520, em que foi dada uma liminar, em princípio, para que garantisse acesso às galerias. Eu quero aqui registrar, senhor presidente, que isso seria, com todo respeito, a decisão que ainda não conheço, imagino que Vossa Excelência também não conheça, mas que se isso for assim, é um grande absurdo. Vossa Excelência é o presidente da Câmara dos Deputados, eleito democraticamente e possui o legítimo poder de polícia para garantir a ordem e a integridade dos trabalhos. Então quero dizer que, caso isso se confirme, mas de antemão, Vossa Excelência tem aqui a minha humilde solidariedade e que essa decisão não pode sequer ser cumprida. É evidente que, se houver decisões absurdas, nós recorreremos na medida que tomar ciência e, obviamente, não cumpriremos nada que fira a independência do Poder Legislativo. Deputado Carlos Melli, seguido deputado Ronaldo Lessa. Senhor presidente, Eduardo Cunha. Presidente. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-lo. Já valeu muito a pena a sua passagem pela presidência da Casa, nós que estamos aqui há mais de 20 anos, desengavetar um projeto dessa magnitude. Pode parecer que não, e cumprimentar os deputados também que tiveram esse voto contemporâneo de modernização das relações de trabalho do Brasil. É muito importante, parece que não, mas quando fizemos a Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e o microempreendedor individual, nós incluímos 14 milhões de brasileiros. Essa é uma carta de alforria. Essa é realmente um projeto que dá a inclusão do trabalhador e, sobretudo, aquilo que é a sua liberdade. O homem nasceu para trabalhar por produção, por produtividade, e hoje nós estamos dando o primeiro... Obrigado, deputado Carlos. Deputado Ronaldo Lessa. Senhor presidente, eu votei e, no entanto, meu voto não foi registrado. Chegou aqui a relação e não saiu o nosso voto. Eu gostaria de
saber de Vossa Excelência qual é Vamos incluir na ata, Vossa Excelência declara o voto, eu vou pedir para incluir em ata a declaração de voto de Vossa Excelência. Faço questão. Primeiro, como já fui 2 vezes executivo, não poderia ser contra a terceirização. Não acredito que ninguém consiga governar sem a terceirização. No entanto, senhor presidente, como as coisas caminharam de forma diferenciada, eu não pude votar pelo sim, mas votei pela a obstrução. Esse foi o meu voto. No entanto, saíram 2 obstruções e o nosso não ficou registrado aqui. Tá, será registrado em ata. Deputado Obrigado, Ronaldo Fonseca. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nesta noite tivemos aqui uma vitória significativa, uma vitória deste parlamento, que desarquivou uma proposta que já estava há muitos anos sendo debatida, sendo construído um acordo e podemos votar de forma vitoriosa aqui esta noite. Mas, senhor presidente, eu ouvi por parte de vários deputados aqui a solicitação que essas galerias deveriam estar cheias. É verdade. Há uma certa frustração de votarmos um projeto como este de galeria vazia, mas precisa ser dito, senhor presidente, que Vossa Excelência não é culpado da galeria estar vazia, não. O Brasil está ouvindo e assistindo aqui esta casa, neste momento, e pode pensar que Vossa Excelência é o culpado dessa galeria estar vazia. As galerias desta casa, elas podem ser ocupadas por cidadãos de bem, não por vândalos nem baderneiros. Portanto, a decisão de Vossa Excelência foi acertada em cumprir o regimento e, muito mais do que isso, cumprir um preceito constitucional. Parabéns, Excelência. Deputado Bruno Covas, obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de um esclarecimento em relação ao procedimento que Vossa Excelência fez agora há pouco, em relação à tramitação da medida provisória 661/2014. Pois não, deputado. Vossa Excelência desconsidera, por entender estranha a matéria, os artigos 3º, 4º, 5º, 7º e 8º. Decisão, inclusive, que elogio, decisão aqui, que ontem mesmo o deputado Carlos Sampaio disse que faz muito bem quando a gente tira os chamados jabutis das medidas provisórias. Entretanto, em seguida, Vossa Excelência diz: deixo de receber destaques a todas as emendas apresentadas. Vossa Excelência considerou todas as 64 emendas estranhas à matéria? Ou só destaques referentes aos artigos? Não, são referentes aos artigos. Ah, perfeito. Então, somente referente a esses artigos, não a todas as emendas apresentadas. Isso. Muito obrigado, senhor presidente. É um erro de... Talvez eu tenha me expressado mal. Me perdoe. Deputado Afonso Florencio. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, registrar a minha posição em relação ao 4330, contrária, e pedir para constar em ata e registrar que defendo os direitos dos trabalhadores, e gostaria de registrar também que todo esforço que pudesse ser feito para garantir que os manifestantes, obviamente, de forma ordeira, estejam presentes na galeria, será bem-vindo a essa casa. Obrigado. Vou pedir rapidamente para poder encerrar a sessão, deputado Celso Passera, 30 segundos. Presidente, só dizer que amanhã, em Duque de Caxias, a presidente Dilma e o prefeito Alexandre Cardoso estarão entregando mais 500 casas do Minha Casa Minha Vida na cidade. Não poderei estar presente, que tenho minhas funções aqui em Brasília, tanto na CPI quanto à tarde aqui no Congresso, mas deixo minha saudação e a alegria de entregar a essas pessoas 500 residências populares. Marum, rapidamente. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizá-lo e destacar o fato que, com sua magistral condução do processo, garantiu a segurança necessária, a tranquilidade necessária para que o parlamento pudesse expressar sua vontade mais uma vez. O Brasil acompanha o que acontece no parlamento e hoje, volto a dizer, a cada dia recupera-se mais orgulho que nós temos por sermos parlamentares desse país. Obrigado. Parabéns a Vossa Excelência. E eu queria destacar mais uma coisa. Nós tivemos hoje na comissão da Lei de Licitações, recebemos o ex-deputado Luiz Ponte, que ex-ministro Luiz Roberto Ponte, que fez uma magistral defesa da lei que ele tem como ele que foi o grande autor e defensor da 8666. Por isso, estamos discutindo, está avançando esse trabalho. Era o que eu tinha, senhor presidente.
Senhor presidente, quero parabenizar Cuiabá pelo seu aniversário. Parabenizar a população de Cuiabá em nome de Maria Raquel, minha filha, que é cuiabana, por conta do povo hospitaleiro que tem em Cuiabá. Obrigado, senhor presidente. Presidente, quero cumprimentar a Vossa Excelência pela condução dos trabalhos. Por um momento, achei que nós não votaríamos hoje esse projeto. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pela firmeza e pela determinação. Miguel. Senhor presidente, nobres deputadas, nobres deputados, também nessa linha, senhor presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência, projeto de 11 anos tramitando, senhor presidente. E a Câmara dos Deputados, mais uma vez, dá uma contribuição muito importante para o país, regulamentando os serviços terceirizados, prestigiando os empreendedores, geradores de empregos e geradores de impostos. Nós temos que parar de olhar para os pés, olhar para frente. O Brasil tem que olhar para frente. Obrigado, deputado Miguel. Último orador. Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Eu gostaria de registrar, respeito o posicionamento da casa, o posicionamento democrático, de fazer o debate político, porém, de que nós votamos um projeto aqui que vai contra os princípios e as garantias dos trabalhadores brasileiros. Votar pela terceirização é fazer uma escolha pelo empresariado e precarizar o trabalho da nossa população. Portanto, nós do PCdoB, eu tenho consciência tranquila, respeito a decisão da casa, a condução dos trabalhos pelo senhor presidente, porém, me coloco ao lado dos trabalhadores e das centrais sindicais que se esforçaram e nós estamos levando a verdadeira mensagem à população brasileira. Obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, convocando as seguintes sessões plenárias para amanhã, quinta-feira, 9 de abril. Extraordinária às 9 horas, será transformada em comissão geral para a exposição do ministro da Pesca e Agricultura, Helder Barbalho. Sessão deliberativa ordinária às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: medida provisória 661 de 2014, projeto de lei 411488, 2833, 2177, 2011, 10 de 2015, 2505 2000, 402 de 2011, 8122 de 2014, projeto de resolução 267 de 2014, projeto legislativo 1570 de 2001, projeto de lei 779 de 95, 6701 de 2013, projeto de lei complementar número 13 de 2015, projeto de lei 1404 de 2011, projeto de resolução 29 de 2015, projeto legislativo 1666 de 2014, proposta de emendas à Constituição número 457 de 2005, 504 de 2010, 206 de 2012, 488 de 2005, 10 de 2011 e 391 de 2014. Projeto de resolução número 14 de 99 e projeto de lei 2479 de 2000. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão.